Bem-vindos sejais ao nosso espaço de oração. Hoje é a 254ª jornada de oração. Quarta jornada de oração. E aqui estamos nós, um bocadinho mais cedo, que é para nos irmos habituando, que temos que um dia destes começar às 10. Então, vamos aqui nós, na nossa jornada de oração, para realmente conseguirmos atingir todos os objetivos e todas as coisas que são necessárias à nossa vida. Boa noite, Bânia Amaral. Bem-vinda seja, um abraço também do mundo. E tentativa após tentativa, eu sempre consigo chegar ao meu destino. Aplica-se ao meu desejo e à minha conquista. Aplica-se. Ana Lopes, boa noite. Tete Margarida, boa noite. Tete Margarida, então. Já tenho saudades outra vez tuas. Olha, não sei. Não sei como é que vamos resolver estas coisas. Não pode estar muito tempo sem me ver. Paulo Mendes, um abraço também do mundo. Parece muito cansado. Foi porque tive muito trabalho do outro lado da vida, é que vocês não entendem essas coisas. Depois ficam a atender. Por acaso foi. Tive muito trabalho. Tive que ir fazer algumas visitas ao outro lado da vida. Teresa Neto, boa noite. Alzira Santos, muito boa noite. Mónica Morato. Hoje vamos ajudar a Mónica Morato. Detinha, manda aí qualquer coisa para a Mónica Morato, vá. Manda também para o Fernando Daquino. Agora já sou eu que começo a pedir. Boa noite, Fernando. Mano. Marlene Cordeiro, boa noite. Nélia Ferreira. Conceição Ribeiro. Marília Oliveira. Maria Edith, beijinhos. Sónia de Souza, beijinhos. Está bem, cá te espero. António Luís. Mas é para vires, menina. Dete. António Luís, boa noite, um abraço grande. Cláudia Figo, boa noite. Lília Vitória e Rosário Santos, boa noite, um abraço também do mundo. Está bem. Estrefina Mora, boa noite. Um abraço também do mundo. Mónica Gomes. Graziela Calado, também, boa noite. Um abraço também do mundo. Ana Lopes. Ana Martins. E pronto, comecem-se a ajudar uns aos outros, os que estão, que eu vou começando. A verdade é uma coisa que nós podemos esconder por algum tempo na vida, mas acaba sempre por vir ao de cima, assim como o azeite vem ao de cima quando misturamos com água. A verdade é muito importante. Às vezes, nós temos a tendência de dizer umas mentiras piadosas para não dizermos a verdade às pessoas. Se não houver verdade, não há comunicatibilidade, nem a mensagem será entendida. E se não houver verdade, a pessoa que é vítima da mentira julgará sempre que é aquilo que está certo e não, afinal de contas, a verdade. Honesto é dizer-se a verdade, seja a quem for. A verdade pode doer muito, mas a verdade traz por si só a resolução de um problema. Pelo menos faz pensar. Então, é melhor que cada um de nós não use a mentira nem a mentira piedosa. Saiba dizer a verdade. Há várias formas de ser a verdade que é direta e há a subtil. Através da conversa, nós conseguimos dizer e transmitir a mensagem da verdade sem sequer machucarmos a pessoa. Nós temos que ter sempre essa atenção. A verdade é um elemento básico para que as pessoas entendam o outro, entendam-se a si próprio e entendam e compreendam a sua própria vivência e vida,
para que mais rápido e melhor cada um delas se possam transformar e cada um delas se possa reformular na sua própria vida. Esconder a verdade de alguém é realmente algo na relação do dia a dia. É algo que não se deve fazer. Porque depois habitua-se e as pessoas começam todas a falar mentiras umas para as outras ou a dizer meias verdades. Muitas vezes por uma certa conveniência. A conveniência não é algo que seja muito importante. Pelo contrário, é mesmo nada importante. Porque quem vive por conveniência não vive feliz, vive triste, vive aprisionado pela própria conveniência. Portanto, a liberdade não existe nessa pessoa. E nós nascemos para sermos livres e nascemos para realmente vivermos a vida. Mas vivermos a vida como devemos viver, com a verdade. É por isso que os povos do mundo, muitas vezes, são apanhados nas mentiras. Foi assim que Hitler conseguiu levar os judeus para as câmaras de gás e de outras formas que os matavam. 5 milhões são muitos. Nos campos de concentração, porque lhes diziam que lhes iam dar um banho, porque lhes diziam as mais diversas coisas e que era melhor, isso assim. Teria sido melhor as forças hitlerianas terem dito a verdade do que a mentira. Porque assim as pessoas se preparariam para aquilo que iam. E elas tiveram que escrever, muitas delas não souberam para onde iam, e outras souberam, e outras fugiram, porque perceberam, porque aquilo era uma coisa engraçada, que de graça não tem nada. É que os próprios judeus, pois encaminhavam os outros judeus, até neles havia uma diferenciação como há entre a diferença essa que nós todos fazemos uns com os outros. E nós não devemos ser assim. Nós devemos tratar o nosso semelhante como igual e com a verdade. Porque com a verdade as pessoas têm opções. E sem a verdade as pessoas ficam privadas dessas opções. As pessoas têm direito a ter opções. Então, os governos, as igrejas, tudo, muitas das vezes, as filosofias religiosas, vamos lá de cariz religioso, têm muita tendência de usar a mentira para que floresçam mais as coisas, para que as pessoas acreditem mais nelas próprias as podem seguir. Os amigos muitas vezes também mentem uns aos outros com medo de perder a amizade. A amizade nunca se perde quando é verdadeira. Mesmo quando nós dizemos a um amigo de caras aquilo que sentimos que pensamos e aquilo que é a realidade, mesmo sendo do nosso ponto de vista. E devemos acrescentar a essa verdade que isto é o meu ponto de vista, tu terás o teu. E respeitar. A verdade é realmente fundamental para a nossa vida, em todos os sentidos. Porque o médico, se nos mente, nós nunca nos vamos preparar e não somos capazes de lutar contra a nossa própria doença. Se o advogado, o juiz, o oficial de justiça nos mente, isso vai dar à mesma. Vai fazer com que nós criamos coisas que não são realmente as verdadeiras coisas, que não são realmente as coisas que nós deveríamos estar à espera e depois admiramos-nos com o desfecho. Mais vale a verdade que a mentira. Às vezes no tribunal acontece que muitas vezes mais vale a mentira que a verdade. Mas isso é um princípio errado. Porque os próprios juízes que estão a governar nos tribunais e os advogados haviam de ter outra postura. Os juízes uma postura de isenção, independentemente de serem de acordo, seja do que for, não podiam deixar-se influenciar de forma alguma. Teriam que dizer a verdade. Os médicos têm de dizer a verdade, os governantes têm de dizer a verdade e nós temos de dizer a verdade uns aos outros. Porque se andamos sempre a tapar o sol com uma peneira, não vamos ter, por certo,
uma boa vida. Por isso, nós todos precisamos ter uma boa vida. E para termos uma boa vida, há que sermos sinceros, há que sermos verdadeiros e há que sermos honestos. E quem não for é problema dele. Não é nosso problema. Porque nós que a verdade atraímos sempre a nós energias poderosas. Poderosas no sentido não de poder, mas fortes. Energias que nos trazem a nossa própria defesa. O que muitas vezes nós não conseguimos nos defender. Mas se estivermos em afinidade com essas energias, evidentemente que a nossa defesa está feita. Pode demorar um pouco de tempo, mas ela está feita e nós acabamos por ser recompensados. E quando existe a mentira, nós nunca seremos recompensados. Por isso, nós temos que ter consciência que a verdade é um fator fundamental na nossa vida. Não vale a pena estarmos a inventar, não vale a pena estarmos a esconder, não vale a pena mentirmos por piedade. Há que sabermos dizer a verdade. E há que utilizar o amor, o bom senso, a consciência e a positividade para a verdade. Porque só assim é que todos nós começamos a ter uma real noção da nossa própria vida e da vida que nos rodeia. E só assim é que nós podemos tomar a defesa, a nossa própria defesa, ou mudarmos rapidamente de caminho. Portanto, a verdade é fundamental, é muito importante. E quem usa a mentira, usa-a tantas vezes que faz da mentira uma verdade. Quem é, por natureza, mentiroso, muitas das vezes faz da mentira uma verdade. E isso acaba por ser prejudicial, quer a eles próprios, quer aos outros que acreditam que aquilo é uma verdade. E é por isso que hoje o mundo se encontra muito desconfiado. Quer nas notícias que saem, quer naquilo que é publicado na internet, quer nas palestras que se fazem pela internet, quer nas lives que se façam pelas redes sociais. Nós tornámos-nos, por natureza, pessoas desconfiadas. E quem não confia não é fiel. Nós, por isso, temos que ter um crivo para crivarmos as coisas e para vermos a lógica das coisas. Nós todos somos inteligentes. Nós todos temos a escola da vida. Muitos daqueles iniciaram a sua vida e tiveram a escola da escola. A escola da escola não ensina a verdade muitas vezes. A história, por exemplo. Há vários factos que no meu tempo, quando estudava história, que eram verdadeiras mentiras. Era uma verdade alterada e que mais tarde, com o tempo, eu percebi, lendo e estudando, que afinal aqueles factos que eu aprendi não eram verdadeiros, como aqueles muitos outros. Mas, por exemplo, a escola não é capaz de utilizar a verdade para com os seus alunos. Parece que todos nós temos medo de dizer a verdade. Então, quando temos medo ou receios de dizer a verdade, mais vale ficarmos em silêncio e não criarmos a verdade piedosa, porque essa não vai fluir efeito, não vai fazer efeito e não vai fluir a vida daquela pessoa. Nós temos que ser verdadeiros e temos que ser honestos. Só assim conseguiremos atingir os nossos obstáculos. Por exemplo, Gandhi foi uma pessoa que utilizou sempre a verdade quando quis se desvincular da Inglaterra. O seu povo seguiu nessa verdade. Muito do seu povo morreu na luta dessa verdade. Mas não foi com uma mentira que Gandhi conseguiu a independência da Índia. Foi sempre com a verdade e com uma atitude positiva, com uma atitude séria e com uma atitude honesta. E ele sofreu muito para conseguir o objetivo que ele próprio idealizou, que ele próprio achava que o povo indiano queria a sua própria liberdade. E tudo isso começou com as histórias dos tecidos. Os ingleses queriam os tecidos da Índia para venderem a outras pessoas por um preço exorbitante. E eles é que tinham ali todo o seu trabalho, toda a sua labuta, toda a sua força, e eram muito mais pagos, porque era uma colónia dos britânicos.
Também nós sabemos perfeitamente que existem muitos governantes pelo mundo inteiro que é pela mentira e pelo medo que conseguem conquistar as pessoas. Lá está. A falta de verdade pode levar um país a cometer os mais diversos erros. Pode levar uma comunidade a cometer os mais diversos erros. E, portanto, propondo corretamente, é a verdade que tem que triunfar. Não é a mentira. Como a verdade sobre as nossas próprias convicções. Muitas vezes nós não dizemos aquilo que sentimos e pensamos porque temos medo que as pessoas fujam ou se arredem de nós. E nós vimos que as pessoas não gostam muito de pessoas que digam a verdade. Elas idolatram, portanto, é uma palavra que eu estou a usar aqui, não estou a usar aqui, lá está. Elas idolatram as pessoas que dizem a mentira. Elas não idolatram as pessoas que dizem a verdade. Pelo contrário, elas arrasam as pessoas que dizem a verdade. Não devemos ter medo nenhum, nem nenhum receio por sermos arrasados por dizermos a verdade. Porque é o que eu digo. Nós temos energias muito fortes que se aproximam de nós, que nos protegem, fazem a sua proteção, mais tarde ou mais cedo. A verdade vai ficar espantada no rosto daqueles que criaram a mentira. E são eles que têm que sofrer as consequências dos seus próprios atos. Porque na lei do livre-arbítrio, evidentemente, nós somos todos responsáveis pelos nossos atos. Por isso, o meu pensamento, a minha reflexão de hoje vai isso mesmo, vai para que nós descortinamos sempre a verdade dos factos, a verdade das coisas. Mas, exato, Vitor, olha, até nem li, peço que pareça, idolatram, assim, mais ou menos é isso. Então, nós precisamos, não é através da mentira que vocês vão conquistar os vossos companheiros e as vossas companheiras. Porque mais tarde ou mais cedo vem a verdade. E depois a relação estraga. Não é por mentira que vocês vão conseguir educar os vossos filhos. Porque mais tarde ou mais cedo vem a verdade e há desequilíbrio entre vocês e eles. Não é por mentira que vocês conseguem um bom negócio. Vocês conseguem, efetivamente. Mas esse bom negócio nunca tem um bom fim. Terá sempre um mau fim. Não é por mentira que vocês sobem na vida. Porque quem sobe na vida pela mentira, pela prepotência, pela imposição, geralmente tem um triste fim. E eu não gostaria de ter um triste fim, como todos esses terão. Porque na generalidade, às vezes, 90% das vezes, eles têm um triste fim. E o triste fim não justifica a alegria que nós possamos ter por termos um triste e um belo fim. Aí faz-me lembrar lá as palavras daquele mestre que existiu há séculos, em que ele disse, se tu estiveres no caminho certo, a morte não te tocará. Se tu estiveres no caminho incerto, experienciarás a morte. Com isto quis ele dizer, quis ele dizer que aqueles que realmente não cultivassem a sua própria espiritualidade acabariam por sofrer a revés da vida no corpo humano, no seu próprio corpo, através da doença, através da perca de filhos, através de acidentes, através de substâncias aditivas, de formas horrorosas. E isso é experimentar a morte. Agora lembram-se daqueles que rapidamente lhes dá qualquer coisa e eles morrem? Esses não experienciam a morte. Esses não passam pela morte. A morte não lhes toca. Eles apenas fazem a sua viagem, por isso não têm qualquer tipo de sofrimento e qualquer tipo de sofrimento e qualquer tipo de arraia no sentido de
haver aquela dor e aquele sofrimento horroroso que há quando nós temos que nos separar do nosso corpo, quando chega a hora ou quando nós provocamos algum mal que realmente nos leva a essa consequência tão gravosa. Portanto, nada melhor que a verdade, nada melhor que utilizar a verdade. Martin Luther King, foi pela verdade que ele conseguiu a independência dos próprios negros, que ainda nem conseguiu, mas conseguiu que realmente os próprios negros fossem considerados humanos. Foi em 1962 que eles foram considerados humanos por parte dos Estados Unidos da América, uma grande potência, muito inteligente, mas no fundo, se nós analisarmos a história de inteligência, tem muito pouco. Podem ter valores, também têm muito pouco. Existe muita violência naquele país, existe às vezes uma grande incompreensão e nós vimos o resultado disso. Foi o último presidente dos Estados Unidos da América, que ainda hoje é adorado, glorificado e amado, mas cometeu as maiores atrocidades para o povo americano, quer queiramos, quer não, porque não é só o dinheiro que conta, existem muitas coisas que contam. Ele poderia conseguir a nível económico algo bom, mas a nível de valores morais e a nível de cidadania ele não conseguiu. Ele conseguiu foi que as pessoas se odiassem mais umas às outras, se desentendessem mais umas às outras e se equilibrassem mais umas às outras. É como o presidente do Brasil mais ou menos está a fazer, e mais tarde ou mais cedo o povo brasileiro confronta-se com a verdade. Então, o que acontece, e muitos outros, como na África me dói muito, porque para mim já é normal os europeus, os americanos, serem assim aldrabões, vigaristas, um pouco ladrões até, e um pouco desumanos. O que me custa mais é na África, quer na África do Sul, que também houve a grande luta esqueci-me do nome do senhor e ele vai-me perdoar, houve uma grande luta para a sua independência, mas sofria-se horrores. Mas, agora mesmo, na África do Sul, também existe a corrupção. Na África Central, a mesma coisa, que foram povos que sofreram muito, mas não aprenderam nada com o sofrimento. Aqueles que sofreram muito aprenderam, aqueles que não sofreram nada, que foram a elite mínima lá desses regimes todos ditatoriais, esses não aprenderam nada e, pelo contrário, continuam a não desenvolver culturalmente. Nelson Mandela, isso mesmo, obrigado, Fábio. Nelson Mandela lutou e agora vê-se como está a África do Sul. Porquê? Porque as pessoas, quando apanham um pouco de poder, seja ele qual for, têm logo a mania de ter atitudes agrestes, atitudes inconcebíveis, atitudes que não são as melhores. Lá está, utilizando sempre a mentira. Nós também temos factos, né, em todas as igrejas, factos reais, aquilo que aconteceu na América, aquilo que aconteceu na Grã-Bretanha, na parte norte, e aquilo que aconteceu ultimamente na Alemanha. Portanto, nós percebemos exatamente as coisas como elas são e percebemos que é a mentira, o ocultar da verdade, o não dizer a verdade, o pôr medo às pessoas e acabrunhá-las delas não dizerem a verdade. Depois, mais tarde, quando a verdade vem, fica todo mundo espantado e afinal aquilo já existia há não sei quantos anos. Há alguns anos, não é? E isso é muito mau. A violência gera sempre violência. A mentira gera sempre mentira. O ser-se um líder autoritário gera sempre o autoritarismo nessa comunidade, nesse país. Portanto, a manipulação que se faz a nível da religiosidade e da própria espiritualidade também nos leva por caminhos que são tenebrosos e que fazem muitas vezes as pessoas não terem a oportunidade de descobrir-se a si próprias e perceberem que são seres espirituais encarnados que estão na posição de humanos agora, mas nunca deixarão de ser seres espirituais e um dia terão que voltar à pátria espiritual. Por isso, a verdade é triunfadora. Podemos esconder a verdade durante algum tempo, mas ela acaba sempre por vir
ao nosso encontro e acaba sempre por triunfar na vida e às vezes demora uns anos, mas acaba sempre por triunfar na vida. Por isso, todos nós temos que ter a noção exata de quando há uma verdade que não pode ser pronunciada, remetemos-nos imediatamente ao silêncio. Para dizer a verdade, para dizer a verdade, não é assim, nua e crua. Nós temos que saber quem está à nossa frente e temos que saber dizer a verdade, sermos subtis, criarmos a conversa necessária para que a verdade saia sem magoar ninguém. Nós temos capacidade, cada um de nós, até mais o inculto dos incultos, aquele que não tem, o menos experiente, tem essa capacidade. Porque essa capacidade é inerente à essência. E como nós somos espíritos encarnados, nós temos que nos admitir que, além de sermos muito inteligentes, também às vezes somos muito maus. E nós viemos para corrigir a nossa maldade. Viemos para nos conhecermos. Esse é o propósito fundamental da vida espiritual. Na vida terrena, o nosso propósito é a paz, o bem-estar, a saúde. É o termos o necessário para fazermos uma vida condigna. Mais nada. E se nós vivêssemos assim, com certeza o mundo era melhor. Não era um jardim florido, porque não pode. O mundo nunca vai ser um jardim florido. Não pode, simplesmente. Porque o mundo é um campo experimental. O mundo é um planeta escola. O mundo é onde nós temos que sair da nossa posição de conforto, que é sermos seres espirituais, e nos tornarmos humanos, sem nunca deixarmos a nossa espiritualidade. Claro que nos esquecemos, e muito bem, daquilo que já passamos. E por isso iniciamos todo o processo de novo. Por isso, aí, se nos lembrássemos, nós não conseguiríamos que o nosso processo se resolvesse e não conseguiríamos atingir o nosso objetivo e não conseguiríamos consertar algumas coisas que estão desequilibradas em nós e nos outros hiatos passados, num certo espaço, num certo tempo, atos passados que nos incomodam enquanto nós não os consertarmos. Não é esse o verdadeiro karma, nem é esse o verdadeiro destino. O destino é nós sermos felizes, é nós compreendermos a vida, é nós olharmos para a vida e a abraçarmos, é nós amarmos a vida e é nós sabermos que temos que respeitar a própria vida. E na vida está o nosso semelhante. Por isso, nunca faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Trata aos outros como gostavas de ser tratado. E a paciência é uma grande virtude. E nós temos que todos aprender a ser mais pacientes, a sermos mais humanos e a nunca esquecermos a nossa divindade. Por isso, a verdade é um fator importante para o nosso desenvolvimento terreno, material e espiritual. Cada um colhe o que semear. Assim é e assim será. Assim está escrito nas estrelas, na vida e no próprio mundo. E noutros lugares que nós nem sequer se apercebemos da sua própria existência. Portanto, cada um de nós é responsável pelos seus próprios atos. E acaba aqui o período de reflexão e vou passar à oração. Vocês podem começar a prestar mais atenção, porque eu acho que aqui em Portugal nós vamos passar para o máximo para as 10h15 começarmos a jornada de oração. Mas o melhor, o que temos que fazer melhor é começarmos mesmo às 10 horas. Mas pelo menos o máximo até às 10h15 temos que aqui em Portugal começar a fazer as jornadas de oração. Também queria vos pedir hoje uma coisa. Quando partilharem, só uma pessoa partilha. Só uma pessoa partilha para os meus
os meus Facebooks. Porque há muitas partilhas no meu Facebook, não pode haver tantas. Só uma pessoa deve partilhar para o Facebook, as outras antes de partilhar, veem se já está partilhado, não partilham para o Facebook de Fernando Pereira Baltazar e para o Facebook de Fernando Baltazar. E para as partilhas feitas para o ajudante-se, só se faz uma. E essas partilhas depois são ocultadas na coisa, para não estarmos a cansar as pessoas com tantas notificações. Porque eu tenho reparado que depois no meu Facebook ninguém vai visitar, porque eu também não tenho publicado nada, é verdade, mas abre-se o meu Facebook, se vocês abriram é só jornadas de oração repetidas, e isso não pode ser. Também devem partilhar, para o grupo do Círculo de Fraternidade, aquele grupo que vocês pertencem, devem partilhar para aí e devem partilhar para os grupos que existem mesmo nesta página do Círculo de Fraternidade e partilhar para os vossos grupos, para aqueles que vos aceitar, e partilhar então para os meus grupos, porque quem consultar o meu Facebook vê quais são os grupos que eu faço parte. E a pessoa vai a esses grupos, vê, se não foi partilhado, quando está ouvindo a reflexão, vai partilhando no momento. E é assim que tem que ser, porque senão nós estamos a cansar muitas pessoas e parece que estamos a fazer uma manipulação indireta. Não é essa a nossa intenção, mas parece. Então, nós temos que fazer isso. Mas o melhor para vocês é partilharem para aquelas pessoas que vocês acham que têm algum interesse em assistir às jornadas de oração e partilhar para aquelas pessoas que querem, portanto, descobrir o seu próprio eu. Por isso, devem-no fazer assim. E vamos iniciar a oração. Que todos possam ter uma garrafinha de água para de vocês, um copo de água para beberem depois ao fim da oração. Ou um garrafão de água, depois tiram a água de lá. Qualquer coisa que tenham aí da água, façam e depois bebam-na ao fim, porque é bonito e para matar a vossa sede. E para regular o vosso sistema interno. Nesta oração de hoje, nós apenas dizemos gratidão. Nós estamos gratos a Ti, ó Terra, que nos mantens cá. Estamos gratos a vós, mentores espirituais, Espírito da Verdade. A nossa gratidão é imensa. Estamos gratos à própria floresta. Estamos gratos aos elementos da própria natureza. Estamos gratos a todos os reinos. Estamos gratos à água, ao ar, ao fogo, porque nós temos o fogo dentro de nós. À terra, quanta gratidão. Estamos gratos ao reino mineral, ao reino vegetal, ao reino animal, ao reino humano e ao reino espiritual. A nossa gratidão é imensa para com tudo e todos aqueles que nos rodeiam. Estamos gratos por estarmos na Terra, por vivermos a vida, por termos tido a oportunidade de termos as experiências maravilhosas que a vida nos vai proporcionando. Muitas vezes não são melhores, mas são necessárias à nossa própria evolução. E por isso, uma gratidão. Estamos gratos ao próprio facto de, muitas vezes, as contrariedades da vida nos ensinarem a vivenciar e a despertar em nós a compaixão, a caridade, o amor. Estamos gratos a toda a mitologia criada pelo próprio homem, porque é graças a essa mesma mitologia que nós muitas vezes compreendemos o sentido da vida e que nós muitas vezes compreendemos e agimos em conformidade com o próprio equilíbrio.
Estamos gratos ao pai, à mãe, ao irmão. Estamos gratos à família. Estamos gratos às cidades. Estamos gratos a todos aqueles que passaram pela terra e que ainda estão na terra e a todos aqueles que estão vindo para a terra. Estamos gratos a todos, porque todos tiveram um papel fundamental e enorme para com outros, para uns com os outros. Todos deixaram um legado. Legado esse que muitas vezes foi negativo, foi destrutivo, mas não deixa de ser legado, porque isso produz em nós emoções positivas, emoções de reflexão, produz em nós a reflexão mesmo, e por isso a nossa imensa gratidão. Estamos gratos ao Criador, mesmo que seja imaginado por muitos homens e muitas mulheres. Estamos gratos às crianças. Estamos gratos a todos aqueles que, de alguma forma, são os curadores e os doentes. Estamos gratos a todos aqueles, de alguma forma, que têm papéis na sociedade, mesmo não os desempenhando corretamente, nos vão ensinando e fazendo-nos confrontar com o nosso instinto, e nós automaticamente temos caminho para conseguirmos transformar um instinto em sentimento. Estamos gratos ao universo, gratos às grandes energias, gratos àqueles que trabalham incansavelmente para o reequilíbrio e equilíbrio da humanidade. Estamos gratos ao princípio e ao fim de todas as coisas. Estamos gratos, e a nossa gratidão é imensa, para o amor mais puro de todo o amor e para a energia e luz mais pura e mais luminosa de todas as energias e de todas as luzes. Estamos gratos. O nosso estado é de imensa gratidão para com tudo e para com todos. E pronto, dou por terminada a nossa jornada de oração do 154ª jornada de oração. Voltarei amanhã e espero que aquilo que eu vos pedi seja atendido. Muita gratidão também para vocês, já estão envolvidos, e um decreto: que todos vós sejais visitados pelo Espírito da Verdade, e que a cada um seja concedido o que lhe for devido. Que a cada um seja concedido o que lhe for devido, e que a cada um for concedido o que lhe for devido. A minha mais imensa gratidão, o meu mais imenso amor. Um abraço do tamanho do universo, um abraço de luz. Bem-aja, até amanhã, e a minha gratidão.